o que deve acontecer após a prisão de Jair Bolsonaro. Eu digo a vocês e adianto, eu vou falar um pouco mais no programa, mas eu posso dizer que as coisas não vão ficar por isso mesmo. Mas há a contrapartida, a necessidade de pressão do povo brasileiro, e para isso nós precisamos da pressão pela anistia. E o que eu disse aqui no programa há meses atrás? Que a preocupação número 1 com as próximas sanções eram, e eu volto a dizer, eu chamei a atenção para isso aqui no programa. A preocupação era de que não fazia sentido fazer novas sanções Magnitsky até que as sanções aplicadas ao Alexandre, suas empresas e familiares tivessem os efeitos completamente aplicados. E esse é um desafio. Porque se você entrar agora no site do OFAC, você vai ver que as empresas que estão sendo multadas hoje, este ano de 2025, algumas delas começaram as violações em 2018. E não tem a menor condição de esperar 7 anos para que a gente veja os efeitos das sanções, do descumprimento das sanções. Então, esta é a discussão que está em curso. E vocês vão ver, como sempre. Guarda aqui, por favor, esse corte para o Paulo Figueiredo Show, Bruno. Vocês verão nas próximas semanas que haverá avanços a respeito dos efeitos das sanções Magnitsky no Alexandre de Moraes e companhia. Essa coisa da Magnitsky não pegou, vocês viram? Começarão a ver nas próximas semanas os efeitos das sanções começarem a serem plenamente aplicadas. Por que tanta demora, Paulo? Ora, porque, como também expliquei aqui, o governo americano amargou cerca de 45 dias de shutdown, 6 semanas de shutdown, que significa que não havia pessoal e não havia quem pudesse trabalhar nesse assunto. Acabou o shutdown e o assunto foi retomado. E daí vieram 2 notícias. No primeiro momento, a notícia a respeito das tarifas, que fez com que todo mundo achasse que os americanos viraram amigos do Lula, volto a dizer, um estelionato e uma mentira, e que não demorou muito a ser provada como falsa, justamente pela segunda notícia, que é a prisão do presidente Bolsonaro. Então tá tendo uma treta aí agora, acho que do Kim Paim com o Rodrigo Constantino, por causa de um comentário do Rodrigo Constantino, que eu não acho totalmente despropositado. O Brasil esculhambou até a Magnitsky. Não. A só aplicação da lei Magnitsky no Brasil é inédita, portanto não há mecanismos automáticos, e o enforcement, né, a aplicação, fazer valer a lei, é uma coisa demorada e que a gente está tentando acelerar. Agora, claro que a cobrança de que a sociedade tome as rédeas dos fatos é legítima. Não achei o comentário dele totalmente despropositado, não. Não gosto desse expediente. Eu gosto do Kim Paim, eu me dou bem com ele e tal. A gente não se fala com frequência, mas eu me dou bem com ele. Já critiquei ele aqui, mas a gente sempre tem um diálogo muito franco. Sempre foi muito franco comigo. Mas eu não gosto desse expediente de que uma pessoa discordou, ponto, cara, agora é o pior do mundo, as motivações são as piores, ainda mais Constantino é um cara honesto, é um cara tem as opiniões dele honestas, com as quais eu convijo em 90% e tenho 10% de divergência, e ia até ligar para ele para falar sobre esse assunto. Eu não gosto não gosto dessa postura de assassinar a reputação, e eu acho que esse formato, inclusive, de dossiê, ele pode ser utilizado para assassinar a reputação de qualquer pessoa. E não é nem baseado necessariamente só em fatos, é muita conjectura, é muita ilação, é muita suposição, é muita conexão de pontos que são totalmente soltos. Minha opinião pessoal. Ainda mais um cara como Constantino, um cara que sofreu tanto por esse assunto, cara. O cara pegou uma pedrada. Foi um exemplo de superação com o negócio do câncer. Sei lá. Mas eu estava dizendo o seguinte, que quando veio a prisão do Bolsonaro, as coisas ficaram, acho que, mais claras para o público, né? Porque o que se esperava? Que o Bolsonaro fosse preso e o governo americano, que agora que supostamente tem uma petroquímica com o governo Lula, e que está nessas relações maravilhosas a ponto de terem retirado a tarifa, que o governo Trump ficasse quieto a respeito do Bolsonaro. Afinal, nós lemos todos os dias, eu queria ter trazido para a pauta, mas nós lemos todos os dias aqui que Trump tinha abandonado
Bolsonaro. Nós lemos isso aqui, eu não sou maluco, eu tenho mais do que 2 semanas de idade para me lembrar da época que os jornais publicavam que Trump tinha abandonado o Bolsonaro, que ele não queria mais contato com o loser. Essa era a análise publicada nos jornais brasileiros. Então você imaginava que, já que abandonou o loser, o governo americano não fosse fazer nada em vida que segue. Mas, aparentemente, não foi isso que aconteceu. A primeira coisa que ocorreu após a prisão do Bolsonaro foi uma resposta dura e inequívoca, oficial do governo americano, através de uma postagem pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, originada simplesmente do número 2 da diplomacia americana no mundo, o Christopher Landau, que publicou o seguinte: o ministro Moraes, um violador de direitos humanos já sancionado, trouxe descrédito e vergonha internacionais ao Supremo Tribunal Federal do Brasil ao desrespeitar normas tradicionais de autocontenção judicial e politizar de forma escancarada o processo judicial. Os Estados Unidos estão preocupados, a frase está aí, os Estados Unidos estão gravemente preocupados, não é preocupados, gravemente preocupados com o seu mais recente ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. A provocativa e desnecessária prisão do ex-presidente Bolsonaro, que já se encontrava em prisão domiciliar sob forte vigilância e severíssimas restrições de comunicação. Severíssima. Provocação. Você não tem nada mais, continua a frase, não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que desconhece qualquer limite ao seu próprio poder. E esse é o posicionamento oficial do governo americano a respeito da prisão do Bolsonaro. O mesmo governo americano que a gente leu que abandonou o Bolsonaro e que teria uma petroquímica com Lula. Tanto é que, eu volto a dizer, foi reproduzido pelo órgão oficial dos Estados Unidos no Brasil, que é a Embaixada dos Estados Unidos. Mas se não bastasse, a outra resposta veio do nosso já conhecido Jason Miller, que é um dos principais assessores políticos pessoais do presidente Trump, que escreveu o seguinte: para todos que foram enganados ao pensar que a caça às bruxas do Supremo Tribunal Federal do Alexandre de Moraes contra o presidente Jair Bolsonaro era exagero, que Moraes só queria colocar Bolsonaro em uma detenção domiciliar leve e não pretendia enviá-lo para a prisão, espero que estejam apreciando o café da manhã. O ex-líder, aí ele botou aqui, ex-líder do Brasil, Bolsonaro é preso por alegações de plano de fuga. Jason Miller também publicou um outro post, esse mais bem-humorado, com o Valdemort e a legenda: o inverno está chegando. E não dá para botar a música aqui, porque o post no Instagram foi one way or the other, I'm gonna get you, gonna get you. Que significa assim: de um jeito ou de outro eu vou te pegar. Isso é pro Alexandre, botou a foto do Alexandre. Deixa esse Valdemort aí rolando aí, Bruno. Essa postagem no Instagram vem com a música de um jeito ou de outro eu vou te pegar. E o Jason Miller, eu espero que a essa altura do campeonato as pessoas entendam, um dos principais assessores políticos de Donald Trump, não é nenhum fanfarrão para ficar fazendo tic-tac. Tudo que foi dito que ia acontecer, de fato, aconteceu. Obviamente, eu não posso discutir publicamente todas as coisas que eu sei. Mas eu já dei uma palhinha aqui nesse programa para a direção que as coisas vão. Não há mudança de curso a respeito da política externa americana. Não acredite em mim, acredite no Jason Miller, acredite na própria embaixada americana. Não há mudança de curso na política americana. Acredite no Jason Miller. A Lei Magnitsky vai pegar no Brasil e eu arriscaria dizer
que novos vistos serão cassados e que nós teremos, talvez, mais aí alguns sancionados pela Lei Magnitsky no Brasil em altas esferas do poder. Não vou dar pistas, não vou dizer quem, não posso falar os nomes que eu ouvi sendo discutidos, né? Mas lembrem-se, né? Uma dica para vocês é aquilo que o Gilmar Mendes sempre fala. Alexandre de Moraes não agiu sozinho. Alexandre de Moraes não agiu sozinho.